bocadinho do seu percurso. Ora bem, eu sou psicóloga clínica de formação, já há muitos anos mesmo. E depois, Esta área sempre foi a sua paixão? Sempre. Eu sou psicóloga que eu sou daquelas pessoas que têm a sorte de fazer aquilo que gosta e ter escolhido Que hoje em dia é muito raro, por isso ainda bem. muito fazer aquilo, poder ter estudado aquilo que queria. Sempre trabalhei na área que queria e como queria. E, portanto, comecei por trabalhar inicialmente com casais na área da disfunção sexual e da infertilidade, e isso levou-me a fazer depois a especialização em psicoterapia familiar e de casal, que é a minha área de eleição atualmente em termos de trabalho, já não na área da sexualidade e da infertilidade, mas em geral. E depois tenho um outro ângulo que também gosto muito de trabalhar, que tem a ver com a área do trauma. E aí fiz também uma especialização numa forma de psicoterapia conhecida por EMDR, que é a desensibilização e reprocessamento através do movimento ocular, que é como ele se chama tradicionalmente, embora o movimento ocular já seja uma coisa mais secundária. E, portanto, estas são as duas grandes áreas em que eu me movo dentro da psicologia, e neste caso da psicologia clínica. Então, e quando começou pela primeira área, que estava a referir que era a disfunção sexual e tudo, porquê que começou por essa mesma área e o que é que trabalhou de perto com as pessoas? Foi basicamente uma questão de oportunidade. Na altura eu estava a terminar o meu curso, estava a fazer o estágio escolar. O sítio onde eu fui fazer o estágio escolar estava a fazer um estudo, que na altura foi um estudo inovador, e basicamente eles precisaram de pessoas para os ajudar a fazer o tratamento de dados desse estudo. A partir daí eu fui me envolvendo. Depois uma das pessoas tinha uma clínica onde fazia o tratamento do ponto de vista médico, e onde havia também um grupo de psicólogos. Eu depois acabei por integrar esse grupo de psicólogos, e a partir daí depois fui sempre desenvolvendo o meu trabalho ligado a essa área, que depois evoluiu para a área da fertilidade. E pronto, e por aí fui, até mais ou menos até 92, em que aí sim comecei a perceber que eu sempre tive esta perspectiva mais sistémica, de olhar para as pessoas de um ponto de vista mais sistémico, não ficar só pelo intrapsíquico. Mas quando comecei a lidar com estas pessoas, acabava por ter sempre esta perspectiva do casal. E, portanto, achei que precisava mesmo de perceber melhor o que era isto, e fui fazer a tal formação mais específica em terapia de casal e terapia familiar, ao ponto de eu ser uma das formadoras da Sociedade Portuguesa de Terapia Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Faço formação e supervisão, mas foi um desenvolvimento natural, no fundo. A gente estava ali, a oportunidade surgiu, batia certo com a forma de eu olhar para as coisas, batia certo com as situações que estavam à minha frente, e, portanto, eu acho que tive sorte na vida. Basicamente. E depois de tantos anos a trabalhar nesta área, ainda existem pessoas e casos e famílias que a surpreendem ou que deixam assim, como é que eu vou ajudar? Não, todos os dias, todos os dias. Então, por exemplo, agora com esta nova situação, por exemplo, uma das coisas que me Convívio surpreendeu... excessivo entre as pessoas agora. Sim, mas por exemplo, o que eu estava à espera, e uma das coisas que apareceu muito, por exemplo, nos mídias, foi que se esperava que houvesse mais conflitos, e obviamente houve. Não, isso é inegável, houve mais conflitos, as pessoas tiveram que gerir mais stress, as crianças em casa, transformar o local onde se vive em local de trabalho. Isso foram todos momentos de stress acrescido. Mas dos casais, e eu falo da minha experiência clínica, mas dos casais que eu já estava a seguir, eu estava com algum receio de que houvesse um retrocesso no processo terapêutico. Até porque nem todos aderiram às consultas online. Eu continuei a fazer consultas online, houve muitos casais que aderiram, outros nem tanto. Acha que isso é porquê? Porque é que não aderiram? Entre outras coisas, pela falta de privacidade. Pois. Não é fácil em casas que são crianças, as pequenas, famílias, em que há crianças que entram e saem, em que não se consegue ter uma porta fechada, em que se está a falar de assuntos difíceis, em que às vezes se leva a voz, etc. E, portanto, esses casais não conseguiram continuar a psicoterapia nesse espaço.
Mas, ao contrário do que eu estava à espera, houve casais que aproveitaram este tempo para dialogar, ou seja, pôr em prática aquilo que nós tínhamos. Na terapia, sim. Exatamente, com muito mais calma, com outro espírito, ou seja, foi um bocado, olha, já que estamos aqui, vamos tirar partido disto e aproveitar esta proximidade forçada para ver como é que Muito podíamos... forçada. Mas Sim. como é que podemos, no fundo, pôr em prática aquilo que temos estado a trabalhar nas sessões? E eu diria que com algum sucesso, ou com muito sucesso para alguns deles. E acha Isso que- surpreendeu. E tem visto que as pessoas, com o passar dos anos, estão mais abertas a procurar ajuda externa, a procurar ajuda de uma profissional, como a doutora, ou ainda há muito estigma associado a procurar um psicólogo ou procurar algum tipo de terapia? O estigma está presente, mas eu acho que se manifesta de maneira diferente. Ou seja, as pessoas começaram a procurar ajuda, isso é inegável. Quando eu comecei a trabalhar em 88, as pessoas não procuravam ajuda como procuram agora. Infelizmente, eu continuo a achar que os casais procuram ajuda demasiado tarde. Normalmente, ou muitas vezes, as pessoas entram pela sala de consulta adentro e eu sou o fim de linha. Ou seja, esta é a nossa última oportunidade. Leva Eu com digo, tudo em cima, basicamente. ora bolas, se vocês tivessem vindo um bocadinho mais cedo, se Era calhar, mais fácil. Era mais fácil para todos, até para eles, porque as mágoas, a zanga, não estava tudo ali ao limite. E, portanto... Mas devido ao receio ou por tentarem resolver entre eles? Um pouco isso. As pessoas ainda têm aquela ideia de que nós vamos dar conta disto, nós conseguimos, porque se nós não conseguirmos, então também não vale a pena. Ninguém E, consegue. portanto, Por aí. e esta ideia de vir um terceiro ainda vem um pouco também de algo que não foi assim há tantos anos atrás, entre marido e mulher não metas a colher. Isto é um, Sim, é um sim. ditado que faz parte ainda dos nossos pais, não é uma coisa assim tão antiga quanto isso. Portanto, esta nova ideia... ou seja, o advento da internet, o acesso à informação, veio modificar muito isto, o acesso Eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, portanto, anos 80, muitos dos artigos que apareciam nas revistas, nas Marias, na Nova Gente, na Sábado, que eram muitas as coisas, eram artigos comprados ao exterior. Portanto, refletiam muitas vezes realidades que não eram as nossas. Diferentes, sim. Eram os Estados Unidos, a Alemanha, outros países da Europa, mas não a nossa. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi precisamente a aceder, porque também não era prática dos psicólogos nessa época, a conversarem com a imprensa, mas uma das coisas que eu quis fazer foi, desde o início, falar com a imprensa, revelar, no fundo, aquilo que era a minha experiência clínica, o que era... Eu não fazia propriamente estudos, eu não sou uma académica, eu sou uma pessoa que faz clínica, ponto. E, portanto, o que eu tinha para dar era aquilo que era a minha clínica, que valia o que valia. Mas para que as pessoas percebessem aquilo que era a nossa realidade, que era a realidade portuguesa. Porque isso era importante. E isto, de alguma forma, eu quero crer, vale o que vale, mas eu quero acreditar que também fez alguma diferença. As pessoas reverem-se um bocadinho e perceberem que, afinal, os portugueses também têm características que eram iguais àquilo que elas sentiam, também tinham as mesmas dúvidas, também tinham as mesmas possibilidades e, portanto, isso ajudou. Agora, eu continuo a dizer que se as pessoas tivessem, digamos, o ensejo de procurar ajuda um pouco mais cedo, quando Na primeira zanga? Não, mas quando o mal-estar se começa a repetir, quando há coisas que começam a ser demasiado iguais àquilo que eles já ouviram noutros casais. E o tempo de Se calhar, silêncio? por exemplo, não há coisa pior para destruir um casamento quando se começa a dar o tratamento do silêncio. Isso é muito complicado. Digamos, o desprezo pelo outro, Ou ignorar a pessoa. isso é derrotar completamente uma relação. E, portanto, quando as pessoas começam a rever-se demasiado nessas relações que elas reconhecem como não funcionais, se calhar está na altura de... Mas que as pessoas nem se vamos lá. apercebem, se calhar estão a viver o dia a dia, que nem se apercebem que estão a entrar nesse Sim. caminho e. A rotina, nesse aspecto, Por isso é que as pessoas precisavam de estar... Quando a gente diz que estar casado dá trabalho, estar casado significa estar numa relação, dá trabalho, é isto. Nós precisamos de estar atentos. Precisamos de estar atentos ao outro e estar atentos à relação, que são duas coisas diferentes.
A relação por si só é outra coisa. Mas nós precisamos de estar atentos no dia a dia. Dá trabalho. Não podemos tomar como adquirido só porque houve um dia em que nós dissemos: olha, porreiro, vamos os dois viver juntos. Dá trabalho. É preciso perceber como é que está o outro, é preciso perceber que evolução é que o outro está a fazer e como é que essa evolução, a nossa e a dele, está a afetar no sentido de está a modificar esta relação. Porque senão é aquela coisa que depois, obviamente que isto depois vão havendo etapas que são características de qualquer relação. Toda a gente já ouviu falar no ninho vazio. Quando os filhos começam a sair de casa, começam a ter os pais, teoricamente, começam a aproximar-se da reforma, os filhos... Isto é qualquer coisa que foi estudado numa época em que as coisas eram mais certinhas. Hoje em dia está aqui Sim, várias... diferente. Pronto, mas pronto, deixem-me lá continuar a referir-me a isto, embora hoje em dia, até com as famílias recompostas e não sei o quê, tudo isto tem uma variabilidade muito maior, não é? Mas, de facto, existe uma altura em que nós olhamos para o lado, já não temos os filhos para nos distrair e a gente pergunta-se: ui, quem é este sujeito que está aqui ao meu lado? O que é que ele gosta? O que é que nós podemos fazer em conjunto? E nestas alturas isto pode ser dramático. E, portanto, se não houve aqui uma atenção continuada que nos obrigou, sim senhor, a olhar para os filhos, sim senhor, a olhar para nós, mas a olhar para a relação e para esta pessoa, esse momento da vida pode ser um momento muito complicado. É E ter um estranho ao lado, não é? E é um momento crítico, digamos, em termos da relação, se vamos, se ficamos. O nascimento do primeiro filho também é sempre um momento muito complicado, porque quer queiramos, quer não, é um terceiro que entra na relação. É uma relação que até aqui estava estruturada a dois e que a partir de agora tem um terceiro. E não importa se é a mãe ou se é a mulher que neste momento adota um papel diferente, que lhe vai tomar mais tempo, que fisiologicamente vai exigir mais dela, se é o pai que hoje em dia também vai tendo um papel mais importante e que, portanto, isto vai... A verdade é que é preciso reequilibrar esta relação, repensá-la em função de um terceiro. E se as pessoas acharem que não, isto é tudo normal, a gente vai encontrar aqui o nosso equilíbrio, isto não existe. As pessoas precisam de pensar, porque quando derem por elas, o homem, e eu vou mais uma vez pegar aqui num chavão e num estereótipo, mas de facto é isto que muitas vezes me chega à consulta, que é o homem sentiu-se completamente posto de lado, sentiu-se quase tipo papel de embrulho, ele não sabe qual é o seu papel muitas vezes, porque a própria mulher não é capaz de prescindir um bocado daquele papel de ser a mãe perfeita, de ser a mãe que faz tudo bem, que não sei o que mais, que também é um peso para ela. E, portanto, partilhar esta forma de estar. E, de repente, nós temos dois seres que se estão a queixar profundamente de se sentir relegado para enésimo plano, a outra, e neste caso ela, porque não se sente suficientemente apoiada, ambos a quererem construir uma coisa que os dois não sabem muito bem como se faz, que é uma nova família, a gerirem as famílias de origem, que quando aparece um novo elemento... Caem todos em cima. Vamos lá entrar por aqui adentro e muitas vezes estes limites e estas fronteiras não estavam ainda bem estabelecidas e, portanto, entram por ali adentro e põem aquilo ainda mais de pantanas. E, portanto, isto não é mau. Isto é o que é normal. O que acontece é que, às vezes, não faz mal nenhum ir à consulta e pensar assim: ok, vamos lá ver se há aqui um terceiro que nos ajuda a distanciar-nos um bocadinho disto e perceber como é que nós podemos desenvolver estratégias, a que é que nós precisamos de estar atentos para que isto não se torne um problema e seja uma coisa gerível. Não se entre naquela coisa de sogros à distância, já não falo com a sogra, já não falo com o sogro, porque eles fizeram isto, porque eles... E de repente nós temos um monstro deste tamanho que não sabemos como gerir. Portanto, quando eu digo que quanto mais depressa as pessoas pedem ajuda, melhor, é antes de nós chegarmos a uma situação que é irreversível muitas vezes, vamos gerir as diferenças, gerir aquilo que é a evolução normal.